Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos hoje para o nosso nono lição sobre a criação dos filhos de idades 2 a 3. E esse tem muita matéria. E a primeira lição aqui, a gente está falando sobre o panorama do estudo. A segunda lição, a gente falou sobre a curiosidade da criança. É muito importante e nós devemos saber como lidar com isso. E terceira, a gente começou a falar sobre princípios básicos para que a gente pode tratar a curiosidade da criança, começar a ensinar ele respeito para a autoridade. E no terceira lição, a gente deu uma fórmula, nós estamos desenvolvendo aspectos desta fórmula. A fórmula é a crença mais objetivos com sabedoria é igual a como a gente pode criar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então, parte da crença, nós falamos em lição 4 sobre as filosofias diferentes, a responsabilidade dos pais. E 5, nós podemos falou sobre alguns objetivos, que nosso objetivo é aprender de disciplinar nossos filhos com amor e paciência, e que nós devemos, em lição 6 e 7, criar uma rotina em que a gente pode estruturar a nossa disciplina, nossa correção, ajudando as crianças a comportar melhor e para satisfazer a curiosidade deles de uma maneira instrutiva. Última vez, a gente começou a falar sobre algumas verdades importantes e a gente falou sobre a aprendizagem, como a criança aprende, só uma introdução. E hoje nós queremos começar a falar sobre como lidar com a curiosidade. Curiosidade é fantástica, mas precisa ser guiado. Vamos orar. Nosso Deus, ajude-nos a entender esse assunto tão importante. A gente fica muitas vezes desanimado, sem jeito, não sabendo fazer, quando a curiosidade da criança leva eles para fazer coisas que são desagradáveis, coisas que não são sábios, e ajude-nos de aprender a lidar com isso. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Criança de 2, 3 anos de idade é cheia de curiosidade. E a mobilidade dele ajuda ele a entrar em tudo. E a curiosidade dele não está errado. É essencial para o crescimento da criança. Sua mente, para crescer, precisa focalizar sobre certas coisas e satisfazer sua curiosidade. Através da sua curiosidade, ele gosta de pegar, bater, colocar na boca, ouvir. Então, todas essas coisas são novas para eles. Objetos, ele quer saber como sente. E a curiosidade leva ele para querer ver tudo que está disponível a ele. E este não está errado, mas tem de ser guiado. Nós temos de entender que as coisas que são novidade, uma traição
atrai ele fortemente. Ele veja coisa nova. Ele quer saber o que é. E ele vai usar todos os seus sentidos, os 5 sentidos, para entender, satisfazer sua curiosidade. Às vezes esse não é muito sábio. Às vezes ele quer comer grama ou terra. E a gente tem de ajudar ele numa maneira certa para satisfazer sua curiosidade numa maneira correta. Então, o mais que ele conhece aquele objetivo, a sua novidade cai e a traição diminui. E uma vez que a sua curiosidade é satisfeita, ele vira para fazer outra coisa. Então, durante a rotina, nós estamos dando ele oportunidades de crescer e saber as coisas. Nós estamos dando ele objetos que vai atrair ele. Cores que são cores diferentes, cores que chamam atenção, brinquedos, objetos, sons, tudo isso deve ser usado para atrair ele. E com o crescimento ele vai desenvolvendo cada vez mais. A curiosidade é muito bom. E nós devemos satisfazer a sua curiosidade. Nós devemos ajudar ele a sentir as coisas. Deixe ele sentir, saber a diferença entre madeira, a casca de uma árvore, metal, plástica, sentir de água, flores. E a gente deve deixar ele usar seu tato cada vez que ele pode. Então eu lembro que meus filhos, quando eram pequeninos, realmente antes que andavam muito bem, eu carregava eles. A gente estava lá fora, na calçada. Se eu vejo uma propaganda na calçada, eu deixei bem brilhante, colorido, eu deixei ele passar a mão. Eu peguei a mão dele e deixei ele sentir. Às vezes eu levei ele para uma árvore e deixou ele, ajudando ele a passar a mão na folha, flores, e tudo que eu podia, sem sabedoria, ciente que tinha possibilidade de germes e tudo isso, mas eu queria ele experimentar o tato. E nesse processo de satisfazer a curiosidade, eu ensinei ele sobre um termo muito importante. Não, as palavras em si não importam, mas a ideia é muito importante. Eu ensinei ele que coisas são bonitos. Bonito. Este é bonito. E quando alguma coisa era bonito, era para ele tratar com delicadeza. Não jogar, não arrancar, não pegar, não apertar, mas com delicadeza. Quando eu passei o dedo dele numa folha de uma árvore, eu passei o dedo dele várias vezes. Eu falei, bonito, bonito. Então eu deixei, ele largou a mão dele e deu ele a oportunidade para si mesmo passar o dedo
naquela folha. Se ele esticou a mão aberta, não, bonito. Eu fechava a mão, passava o dedo, largava, bonito. E quando ele fez certinho, muito bom, muito bonito, sim. Eu fiz a mesma coisa com flores. Eu deixei ele sentir o flor. Ele não podia pegar, não podia esmagar, mas ele podia sentir a coisa. Então, é importante para nós ensinar eles que são certas coisas que são delicados. Eu lembro anos atrás, quando meus filhos eram pequeninos, provavelmente foi o mais velho, não me lembro, mas eles estavam engatinhando. E a gente tinha toalha na época de Natal, toalha de mesa, bem bonito. E minha esposa trabalhou bastante nela e usava, deixa-me ver, lentejoias, aquelas coisas coloridas. Ela fez árvores e homem de neve e estrelas, e era muito bonito. E ela foi para o chão, quase tocando no chão. E esses joias era basicamente na beirada, quer dizer, não estava em cima, mas estava pendurado nos cantos principalmente. E eu sabia que meu filho ia ser atraído pela este toalha de mesa. Era bonito, é diferente, chamava atenção. E eu tinha muito medo que ele ia lá e arrancar a toalha e os pratos e os copos e tudo ia cair no chão. Então eu peguei ele e eu sentei com ele no chão, bem ao lado. Eu peguei o dedo dele e eu passei desses lata-joias e falei bonito. E ele tocava. E logo ele saiu. A curiosidade dele foi satisfeito. Ele entendeu que é uma coisa de ser tratado com delicadez. Ele já experimentou. A gente nunca mais tinha qualquer problema com aquela coisa. Nós temos de aprender a ensinar eles bonito. Se eles tocam alguma coisa, sem o nosso, sem a gente ser em cima dele, e ele toca com gentileza, nós devemos, muito bem, sim, bonito. As crianças precisam aprender de ter limites. As crianças não querem limites. A sua curiosidade é forte e nós vamos ter conflitos, e a gente vai falar mais sobre esses a próxima vez e no futuro. Mas eles precisam aprender que tem limites. São certas coisas que eles não podem tocar. O ventilador, a tomada, o fogão, coisas eletrodomésticos e coisas quebráveis. São certas coisas que devem ser fora do alcance dele. Deve ter zonas ou áreas em que ele não pode tocar. Ele precisa aprender limites. Então, esse realmente dá segurança para ele.
Se a gente instrui ele limites, em vez de sempre gritando e ficando bravo porque ele faz alguma coisa, e no próximo dia a gente esquece. Ele é mais seguro quando ele entende que tem limites. E quando a gente impõe os limites com amor e paciência, pouco a pouco ele vai entender, este é para meu bem. Então, ajuda ele a manter ou aprender de ter autocontrole, de não ser constantemente querendo autogratificação em tudo. Mas ele tem de aprender que tem limites. A criança vai dizer mais tarde, eu não quero. Mas a gente pode dizer, há muita coisa que a gente não quer fazer. Mas como adulto, a gente precisa aprender a fazer o que a gente não quer fazer, ou não fazer algumas coisas que a gente quer fazer. Então, limites é muito importante. Quando não há limites e a criança pode fazer tudo que ele quer, ele corre para cá, ele ir para lá, ele aprende fortemente que ele é rei, que ele é que manda, que ele é busca de autogratificação. A seu egoísmo cresce. Ele não tem limites. E ele vai ter problemas com a autoridade, porque ele não está ouvindo, não está aprendendo que são certas coisas que a gente não deve fazer. Então, quando ele cresce a autoridade na escola fala, não pode fazer isso, ele fica bravo. Quando a gente não tem limites, ele pode ficar confuso e frustrado. Limites é necessário para o crescimento saudável de nossos filhos. Sem eles, ele vai ter problemas no futuro. Nós vamos ter problemas com ele no futuro. E nós vamos precisar segurar a criança fisicamente, e quando ele cresce mais, a força física não ajuda. Ele fica mais forte e fica mais rebelde. Mas quando a gente ensina limites com amor e paciência, a gente mantenha o coração dele e as coisas vão muito bem com ele, muito bem conosco. Então é importante de lembrar que a curiosidade é fantástico e nós devemos ajudar ele. Nós devemos ajudar ele a satisfazer sua curiosidade, mas no mesmo tempo ele tem de aprender que tem limites, que coisas são bonitos, pode tocar levemente. Outras coisas, não pode tocar de jeito nenhum. E a gente ensinando limites deve ser um objetivo nosso e deve ser aplicado com bastante sabedoria. Na próxima vez a gente vai conversar mais sobre isso, ensinando como ensinar não, como impor limites. Não perca este. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela a tua palavra que nos ensina que nós devemos aprender a ser submisso à autoridade, e parte deste é nós ensinando aos nossos filhos de nos obedecer, entender para o bem deles
que há limites, ensinando eles que eles podem e devem satisfazer sua curiosidade de uma maneira boa e agradável. Nos ajuda a criar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Abençoe essa lição. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez.